Livros não se leem sozinhos. Refeições não se preparam sozinhas. Brinquedos não se montam sozinhos. 42 crianças com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente também não se cuidam sozinhas. Casa do Menino Jesus de Praga. Há 30 anos te ajudando a cuidar de quem precisa. Para ajudar, ligue 33 15 0011 ou acesse o nosso site. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Muito já foi feito. Mas ainda há muito a se fazer. Unicórnios. Todo mundo merece ver a vida. Iniciativa Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Nosso quadro Entrevistas Especiais, e com a grande satisfação participa mais uma vez aqui conosco Ana Elise Lopes, ela que é psicoterapeuta reencarnacionista, coach e especialista em gestão de pessoas. E hoje vamos abordar um tema que realmente suscita muitas dúvidas e vamos dar também seguimento a uma infinidade de situações que podem advir disso, que é justamente falar sobre um tema muito polêmico, a questão da religiosidade, espiritualidade e suas diferenças. E é nisso que nós vamos ingressar agora. Tudo bom, Annelise? Tudo bom, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E vamos explicar então, a novidade desse ano, que é trabalhar com a espiritualidade nas empresas, não só com as pessoas, como eu venho já há mais de 10 anos trabalhando, mas realmente esse ano começando um enfoque maior, que é trabalhar com as empresas, com grandes grupos, justamente trabalhando a espiritualidade, desenvolvendo a espiritualidade dentro das empresas. Sem dúvida, Annelise, realmente a gente fica contente com às vezes tê-la aqui conosco, e evidentemente que existe ali dentro desse universo um aspecto importante a ser inicialmente aqui cogitado e inclusive explicado, que é a questão da espiritualidade, religiosidade e essas diferenças. É muito importante a gente poder explicar a diferença entre espiritualidade e religiosidade, César, porque a primeira coisa que as pessoas pensam quando se fala em espiritualidade é que se está se falando de religiosidade, aquela situação ligada à meditação, a templos, a orações, um espaço para que se busque esse tipo de questão. Mas a espiritualidade ela é muito mais do que isso, por isso que pode se trabalhar também dentro das empresas, não só dentro de consultório de forma individual, mas dentro das empresas. Por quê? O que é realmente a espiritualidade? É desenvolver valores éticos, solidariedade, a tolerância, o respeito, a responsabilidade, as atitudes positivas, uma determinação, iniciativa, tudo que uma pessoa pode desenvolver, não só na sua vida pessoal, mas são características que, quando se desenvolve, ela vai empregar na sua vida, no seu dia a dia, inclusive dentro das empresas. Então, quando se desenvolve isso, principalmente valores morais e éticos, isso reverte sempre para o empregador em lucratividade.
Então, tem uma série de exemplos que eu posso trazer para vocês, né, se for o caso, de que quando a gente trabalha isso dentro das organizações, o quanto os relacionamentos interpessoais, o quanto a amizade, o quanto vestir a camiseta em prol, né, daquela organização se torna muito mais fácil, mais gostoso, se torna um ambiente mais agradável, mais saudável, e isso é bom para todo mundo, porque nós estamos falando de seres humanos. E seres humanos têm sentimentos, têm emoções, têm qualidades, têm defeitos, situações todas essas que podem muito bem estar em harmonia com o todo, em harmonia no seu trabalho, em harmonia na sua vida pessoal, com a sua família, em tudo. Então, a ideia é esta, realmente, trabalhar a espiritualidade, desenvolvendo essa espiritualidade dentro das organizações, dentro das empresas, César. Realmente é uma abordagem bem diferente, né? Dá um foco, né, todo especial, mais ligado às questões intrínsecas aos próprios relacionamentos interpessoais, né, que é importante que a gente enfatize isso, inclusive de que forma as relações interpessoais podem interferir ou contribuir na lucratividade de uma empresa. Por exemplo, relacionamento interpessoal, né, aquele relacionamento que tu desenvolve entre as pessoas. É a amizade, é o companheirismo, é o bom senso, uma série de coisas. Então, tu imagina quando não há esse tipo de situação dentro de uma empresa. O coleguismo, o companheirismo, uma solidariedade, um poder ajudar o outro. Acontece que começam a acontecer situações de sabotagem. Então, faz o seu trabalho e não está nem aí para o outro. Não olha o colega como se fosse realmente uma pessoa que tanto pode estar muito bem, como daqui a um pouco não está. E aí, muitas vezes, começam a se desenvolver inimizades. A gente ouve muito falar, né? Eu trabalho muito com esse tipo de situação, onde tu vê assim, puxaram meu tapete, né? Que é uma metáfora, mas que realmente, daqui um pouco, aquela pessoa foi sabotada por um colega, entraram no seu espaço de trabalho, no seu computador, alteraram senha, enfim, alteraram dados, e aquilo ali prejudicou muito aquela pessoa. Então, o que isso acontece? Em mais tempo para buscar uma organização física realmente, isso faz com que as pessoas, cada um olhe para o seu trabalho e não olhe para o todo, sabendo que se tu faz o teu trabalho bem feito, isso vai contribuir para o todo. E quanto mais rápido, quanto mais eficaz tu fizer esse trabalho, tu vai estar entregando isso para outras pessoas de uma forma tranquila, revertendo o tempo, revertendo em receita, revertendo em lucratividade, porque sabe-se que a pessoa, quanto mais satisfeita ela está dentro do seu trabalho, mais ela vai render. Se ela rende mais, ela vai trazer mais lucratividade para o seu empregador, para a sua empresa. Sem dúvida, ela vai se sentir melhor também, né? É importante que a gente está aqui, se você colocou exemplos aqui bem característicos, e até a própria metáfora, né, de puxar o tapete é bem corriqueira, né, no mundo de trabalho, as pessoas realmente têm uma vivência e, infelizmente, isso não é algo positivo, muito antes pelo contrário, como você bem disse aqui, traz uma série de sequelas, inclusive pode fadar a empresa a problemas seríssimos, né? Não só de lucratividade, como de continuidade, e é importante que a gente destaque isso. E eu gostaria, sim, Neris, que a gente desse um foco especial a essa questão em particular, já que tu abordaste dessa forma, levantando a situação de que maneira as pessoas podem trabalhar isso para evitar esses conflitos, né? A pessoa tem que realmente não só se espiritualizar, ela tem que também ter um comportamento ético muito propício a isso. Eu gostaria que tu enfatizasse. Bom, dentro de organizações existem equipes
equipes, né, que são destinadas a trabalhar com determinadas pessoas, que são os coordenadores, que hoje a gente fala muito na questão de gestão, né, os gestores. Então, aquele gestor, ele precisa estar muito bem treinado, ele tem que ter um olhar muito clínico para aquele funcionário, para aquele colaborador, porque é aquele colaborador que vai fazer com que ele também se mantenha dentro dessa empresa. Então, a partir do momento que ele começa a olhar esse colaborador como um ser humano, com suas qualidades, com seus defeitos, com as suas mazelas também, ele vai notar que, na maioria das vezes, essa pessoa está bem, mas vão ter algumas vezes que essa pessoa não vai estar bem. Então, é a função desse gestor conversar à parte com esse colaborador e tentar saber o que está acontecendo. Então, ele vai trazer esse colaborador para perto de si, não só no sentido físico, mas de uma forma emocional, porque muitas vezes se quer que o funcionário, o colaborador, deixe seus problemas pessoais em casa e, quando chegue no trabalho, é uma outra história. Só que a gente sabe que não é assim. Porque ali tem um ser humano com todas as suas questões, que são boas, que são ruins, que são qualidades, que são defeitos, que são problemas, que são coisas boas. Então, tu imagina só, um colaborador daqui um pouco com um grande problema em casa, um problema de doença, problema financeiro, que é uma das coisas que mais realmente afetam, né, as famílias brasileiras, e deixou uma situação muito complicada em casa, e ele vai para o trabalho. Não existe simplesmente um botãozinho que aperte, e a partir dali, bom, agora é o profissional somente, e eu vou esquecer toda a família, todo o problema. O meu filho, por exemplo, que pode estar doente em casa, a minha mulher que está lá com problema, com doença, enfim. O que acontece? Aquele ser humano, por mais que ele tente fazer com que as questões pessoais não afetem o seu lado profissional, vai acabar afetando no desenvolvimento do seu trabalho, no seu dia a dia. E se ele não tiver um gestor que consiga olhar para esse colaborador e verificar que ali tem alguma coisa acontecendo, porque ele normalmente não é assim, vão se passar alguns dias, vão se passar meses, e aquele colaborador cada vez mais vai diminuindo a sua produção, e isso faz com que traga um déficit dentro dessa empresa. Então, os relacionamentos, eles têm a ver com isso também. Tu estar atento para o teu funcionário, porque o ser humano é o maior patrimônio de uma empresa. Então, se tu estiver atento, cuidando desse funcionário, mostrando para ele os caminhos, com certeza isso vai reverter em coisas muito benéficas para a empresa. Não, realmente, você coloca situações aqui que levam a reflexões importantes, na verdade, até na questão da gestão, né? Então, claro que esses aspectos todos, a forma de tratar humanitariamente as pessoas é a que vai também contribuir para o sucesso ou não da sua equipe e da empresa como um todo, né? É bom, como você destacou aqui, e de fato a gente observa as situações assim no dia a dia que realmente acabam convergindo para isso. E não há como a pessoa realmente desmembrar e se isentar de situações e manter concentração quando ela não está plena, né? E esse trabalho que você coloca aqui, realmente ele tem um enfoque, um destaque todo especial nesse sentido, ou seja, a gestão de pessoas, né, para que realmente, como o maior patrimônio da empresa, seja ali, né, cuidado, seja ali como a pessoa cuida daqueles seus ativos financeiros que estão tão importantes para poder manter também o negócio, mas ele tem lá, né, as pessoas que estão contribuindo, que estão colaborando e que estão ajudando para que aquilo possa fluir. E nesse sentido, assim, Annelise, eu gostaria que você também abordasse e desse aquelas conotações necessárias para um trabalho se desenvolver de acordo e como contar assim, com um profissional que possa auxiliar nesse sentido. Na verdade, qualquer pessoa pode se desenvolver como um bom gestor, trabalhando dentro da questão da espiritualidade, que é tudo isso que nós acabamos de falar, né? O importante mesmo, César, tu precisa gostar de pessoas. Porque
na verdade, estamos falando de seres humanos. E, consequentemente, esse ser humano ele vai estar trabalhando diretamente com o teu produto. Então, se tu cuidar daquele ser humano, tu vai estar cuidando do teu produto, tu está cuidando da tua lucratividade, tu está cuidando da tua prosperidade. Então, é muito importante, quando as empresas contratam pessoas para trabalharem dentro da sua empresa, é que haja ali, e claro, a gente sabe que não só ao olhar, não existe um raio-x que tu vá detectar que se aquela pessoa ela realmente vai ser alguém que trabalhe de uma forma benéfica suas relações interpessoais, mas que em pequenos gestos tu vai ver se aquela pessoa é uma pessoa que vai trabalhar de uma forma boa com seus colegas, através da amizade, da solidariedade. É importante que as empresas promovam bastante treinamentos, dinâmicas, trazendo o seu colaborador para dentro da empresa. Porque muitas vezes as pessoas elas têm aquele trabalho como um trabalho, como aquela coisa realmente forçada, que ela chega lá às 8 horas da manhã, bate seu ponto, e aí ela já está querendo que chegue logo o horário do almoço, daqui um pouquinho já está querendo que chegue logo o horário de ir embora, ela não tem prazer, ela não tem vontade de ficar dentro daquela empresa, porque aquela empresa não oferece nada, ela não trouxe a pessoa ali para dentro, ela só trouxe o trabalho que tem que ser desenvolvido e nada mais. Então, quanto mais existir o trabalho de equipe, e o equipe é realmente todo mundo pegar junto, ter pessoas ali se importando umas com as outras, isso vai fazer com que realmente essa empresa tenha um bom desempenho, um grande desempenho. Porque, no fundo, a gente sabe, quando tu fala de empresas, nós também estamos falando que essa empresa ela tem que continuar se desenvolvendo, ela tem que dar lucro, ela tem que ter produto no mercado, ela tem que fazer as coisas acontecerem, porque senão também não existe a empresa, não existe relações interpessoais, enfim, na verdade é um círculo, né, vicioso, ou um círculo que tem que andar, e isso são as pessoas que fazem, né? Sem dúvida nenhuma, inclusive a questão do produtos e serviços estão aí relacionados diretamente, né? Claro, você abordou com muita propriedade, deu conotações assim importantes no aspecto de administrar todas essas situações e criar, né, possibilidades de crescimento, inclusive, dentro de um amadurecimento, inclusive, da equipe, né? Então, estamos chegando aqui aos minutinhos finais, Annelise, então eu gostaria realmente que você desse, assim, todas aquelas informações, né, para o pessoal que está ligado aí com a gente, atentamente te ouvindo aqui, e, evidentemente, que eles possam ter um sentido nas questões do trabalho a ser desenvolvido para reverter situações, para que realmente a situação que por vezes se encontrem caóticas possam ser revertidas. Como é que elas podem trabalhar isso? Como é que elas devem trabalhar isso? É importante entender que esse trabalho desenvolvendo a espiritualidade, ele tem o objetivo maior, é desenvolver nas pessoas suas potencialidades. Todos nós, todas as pessoas têm potencialidades, assim como tem questões que precisam ser desenvolvidas, que ainda não estão tão desenvolvidas, as pessoas precisam ser polidas. Muitas vezes entram numa empresa alguém ali que é como se fosse uma pedra bruta, mas tem vontade de aprender, é uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Precisa de alguém que olhe para aquele ser, para aquela pedra bruta, e tenha paciência e tolerância de ir lapidando esse ser. Daqui um pouquinho, esse ser que entrou como, por exemplo, um office boy, ele pode se tornar um diretor dessa empresa. E não só pela sua capacidade que foi se desenvolvendo ao longo, né, desse trajeto que ficou nessa empresa, pela sua capacidade intelectual, mas também pela sua capacidade humanitária, que isso é uma das coisas mais importantes. E nós estamos no século XXI e temos que olhar cada vez mais para esse ser humano,
para essas relações, desenvolver suas potencialidades, fazer com que essas pessoas realmente cresçam de uma forma boa, benéfica, e trazendo essa positividade, essa lucratividade, esse sucesso para dentro da empresa. Que isso vai reverter, sim, para a questão pessoal de cada um, mas também vai reverter para a empresa. Então, esse é o objetivo maior, desenvolver pessoas que estão dentro de empresas para que haja um desenvolvimento empresarial, para que haja um desenvolvimento de receita, de lucro, de sucesso. Realmente, você coloca aí situações que trazem uma série de sugestões importantes para que as pessoas realmente reflitam sobre essas questões todas, porque uma forma importante de se colocar sociedade, ela vem, a sociedade do coletivo, mas o coletivo está também inserido no indivíduo, e não se pode nunca perder de vista isso tudo, porque o coletivo é composto por indivíduos, na verdade, né? E esse indivíduo tem que estar lá, presente também, e se sentir integrado dentro do contexto, senão, como você disse, aí pode gerar uma série de situações e outras questões tantas, né, que realmente trazem problemas para todo mundo. Aí acabam não deixando fluir aquilo que deveria com tranquilidade fluir, bastando que a pessoa tenha um olhar mais humanitário, tenha mais paciência, tenha, né, aquela perspectiva de realmente observar as pessoas como elas são. Como você disse, trabalhar a pedra bruta, quem sabe lá um diamante aparece. Nunca se sabe. De qualquer forma, muito obrigado pela participação. Conversei aqui com a Annelise Lopes, ela que é psicoterapeuta reencarnacionista, coach, especialista em gestão de pessoas, e trouxe uma temática que realmente, né, traz uma visão, uma ótica completamente diferenciada daquilo que normalmente nos remetemos quando falamos em religiosidade e espiritualidade, e ela trouxe com muita propriedade assim, as suas distinções. Quero aproveitar e deixar um telefone para contato, caso surjam mais dúvidas e queiram entrar em contato com a Annelise. O telefone é o 3028-6981, DDD 51, aqui de Porto Alegre.